Seja muito bem-vinda ao canal Infinitas Possibilidades. Muito prazer, meu nome é Bianca. No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês um insight que eu tive quando eu comecei a ler um livro e a mudança que esse insight fez na minha vida a partir do momento que eu tive consciência do que fez sentido para mim, a aceitação de um determinado acontecimento na minha vida, tá? Então, o que eu vou compartilhar aqui é uma experiência minha, mas ouvindo sobre esse livro, vendo vídeos no YouTube sobre pessoas que estudam esse livro, eu vi a importância que ele foi para mim, a importância que ele foi para outras pessoas e como eu poderia compartilhar isso com vocês, né? Vocês sabem que aqui no canal eu trago muita experiência que eu tenho, com base em arquétipos, com base no autoconhecimento, então eu não poderia deixar de fora isso. Porque toda vez que eu vou pegar esse livro na mão e ler, eu sinto de novo a mensagem reconfortante que eu tive, tá? O livro que eu vou falar sobre o insight que eu tive é esse aqui, Peça e Será Atendido. Ele é um livro feito pela Esther e o Jerry Hicks, tá? E ele diz assim, os ensinamentos de Abraham. Abraham é uma consciência extra física, não física, então. E quando você começa a estudar sobre os Abraham, ele fala assim, eu não sou apenas um ser. Assim, ele fala para Esther, né, que é essa americana que canaliza essa consciência. Ele fala, eu não sou uma pessoa, eu não sou um ser, eu sou uma consciência, nós somos muitos. E aqui vem daquela ideia de que todos somos um, né? Então, a gente fala os Abrahams ou Abraham apenas, tá? Mas é só para vocês entenderem, é uma consciência, né? Ele, que não é ele na verdade, né? Enfim, essa energia se domina como uma consciência, né, coletiva que traz as informações para Esther. O Jerry é o esposo dela, então eles vivem aí fazendo palestras. As palestras deles são baseados no que Abraham ensina sobre lei da atração, tá? É um livro bem interessante de ler, porque ele traz palavras, ele traz muitas coisas repetidas no sentido assim, eu já falei isso, mas eu vou explicar de novo. E o engraçado é que nós, seres humanos, às vezes a gente escuta uma coisa, não dá muita bola, depois vai lá e escuta a outra e diz, nossa, agora fez sentido isso pra mim. E esse livro Peça e Será Atendido, ele já tinha chegado até mim em alguns momentos, tá? Mas sempre desviava, eu sempre desviava, tá? Eu olhava assim e dizia, sabe, teve uma vez que eu até olhei pro livro e disse assim, nossa, mas esse livro deve ser tão mesquinho. Como a gente julga o livro pela capa, né? É assim que o ser humano faz, ele é muito visual. Então já veio para mim esse livro em outros momentos da minha vida e eu realmente não peguei ele, tá? Aí tem uma situação que aconteceu na minha vida mais ou menos uns 2 anos atrás, e uma pessoa que eu confiava demais, ela acabou falando algumas coisas para mim e que me desvalorizaram, no sentido, eu valorizei demais e a pessoa me desvalorizou, tá? Então, no momento, eu senti muito desgosto, muita mágoa, porque é como se eu tivesse assim, nossa, eu nunca falaria isso pra ti. E mesmo que fosse isso, eu acharia uma maneira mais delicada pra falar isso pra você, e não assim, vomitando na minha cara como você tá falando, né? Como se eu fosse alguém que tipo, nada fez, né? Tantos anos ajudando, enfim. E aí simplesmente do nada você chega assim e descarta. E isso me trouxe uma mágoa muito grande, porque eu me conheço, eu sei que eu sou canceriana, eu sou uma pessoa que se magoa com facilidade. E eu tô trabalhando nisso, tá? Mas realmente quando acontece assim, a gente precisa ver, né? Como se a vida mostrasse assim, agora eu quero ver se tudo que você aprendeu aí você sabe colocar em prática.
Então eu fiquei muito tempo remoendo isso, e aí nas minhas sessões com a psicóloga eu sempre falava, né, nossa, aquele fato aconteceu, até agora me dói, até agora me machuca, como que essa pessoa pode fazer isso? Como que essa pessoa pode falar isso? Eu nunca imaginei que ela fosse fazer isso comigo. E aí eu entrei num ciclo de Reiki de 21 dias, tá? E dentro do ciclo de Reiki de 21 dias, o livro estudado era Peça e Ser Atendido. E aí eu lembro que uma noite eu tava lendo, tá, o livro, e quando você começa a ler esse livro, você sente uma paz, você sente um amor, você sente uma condição especial, que é tudo isso que Abraham fala, que nós somos amor, que nós somos luz, que nós não viemos para sofrer, que nós somos criadores da nossa realidade, que a gente precisa aprender a criar as coisas com base no amor, sabendo que somos seres divinos. E quando eu comecei a ler isso, por mais que eu tivesse tido alguns momentos ruins no meu dia, aquilo transmutava, aquilo virava luz, aquilo virava amor, e o outro dia era amor, e o outro dia era amor, e as coisas foram começando a se encaixar. O livro me fez tão bem que eu voltava às vezes 10 páginas, lia de novo, sabe? Eu lia as 10 páginas 2 vezes no dia, porque aquilo me fazia bem. Eu lembro que teve uma noite que eu falei pro meu esposo, eu preciso dormir, mas esse livro tá tão bom. Sabe aquele livro que você se delicia lendo? Só de falar nele, ele me traz uma sensação de paz, só de falar. E foi um livro que já passou por mim outras vezes e eu não peguei. Talvez porque não era o momento ou porque precisava acontecer esse fato e eu entender e estar nesse ciclo de Reiki, até para estar fazendo a limpeza, né? Enfim, uma noite eu tava lendo o livro e aí, sabe quando você tá naquele estado meio dorme, acorda, dorme, acorda? Eu tive a consciência, eu tive um insight, e quando vem esses insights, você sabe que não é ninguém falando, vem pronta a frase, mas era mais ou menos assim, Bianca, isso aconteceu exatamente dessa forma para que lá na frente não acontecesse de uma forma maior, que te magoasse mais e que você ficasse muito mais magoada com essa pessoa. Por isso que aconteceu dessa forma. Então não se magoe, porque a vida é amor e nós fizemos dessa maneira justamente para não ficar mais doído o que aconteceu. E aí na hora eu me perguntei assim, tá, tu tá querendo me dizer que isso aconteceu porque você estava me prevenindo de alguma coisa? E quando eu digo você, eu tô reportando essa consciência divina que tá acima de mim, que na verdade sou eu mesmo. E aí continuou falando comigo, né, de forma mental, sim, é exatamente isso. Aconteceu isso porque precisava acontecer dessa maneira, porque lá na frente não ia ter o amor. Não sei se vocês estão entendendo, mas o que ele quis dizer para mim foi assim: para você foi muito doído, mas ali na frente, se não tivesse acontecido, ia ser muito mais doído. Então aceita isso como uma forma do universo te dar, naquele momento exato, essa condição de você conhecer a situação para que você não se magoasse mais. Então você não se magoou, você foi resgatada de algo que poderia ter sido muito pior. Gente, na hora que eu tive esse insight, assim, o meu corpo todo, ele percorreu o amor, eu senti leveza, eu senti que eu fiquei assim, uns, sei lá, quantos quilos mais leve, sabe? Eu senti uma vontade enorme, assim, pelo outro dia. Nossa, que maravilha isso, como a vida é boa, como a vida é justa. E eu até levei para minha psicóloga, depois disso eu tive, assim, muita certeza, assim, de que a vida faz com que a gente aprenda no momento certo. Então, eu quero dividir isso só com vocês. Para quem já conhece esse livro, me deixa nos comentários como que foi a tua experiência, tá? Esse livro está sendo um divisor de águas na minha vida, tá me transformando mais do que muitos livros me transformaram. Eu estou me renovando na minha fé, na minha espiritualidade, na minha autoconfiança comigo mesma, com o universo. Eu tô saindo um pouquinho de alguns medos, né? Que eu entrei aí nos medos numa questão de energias pesadas, enfim, e parece que quanto mais eu lutava com isso, mais eu estava atraindo. Então eu dei um tempo e agora eu tô mais na parte da metafísica, na parte dessa lei da atração, para trazer um pouquinho o meu lado mais racional, porque senão eu tava indo muito pro lado
só olhar para o negativo, só olhar para o negativo, me proteger do negativo, e eu não estava vendo as outras possibilidades que estavam no meu caminho. Então eu indico para vocês o livro Peça e Será Atendido, tá? Me deixa nos comentários se você já teve uma experiência. Para mim, assim, foi uma dos insights mais maravilhosos que eu tive na minha vida, que mais me fizeram bem, que mais me trouxeram amor e paz. E eu vou trazer outros ensinamentos. A minha ideia é fazer um estudo de algumas partes do livro aqui para que vocês compreendam, assim como eu compreendi. E vai ser muito importante que vocês coloquem aí a partilha de vocês, tá? Ajudem o canal a crescer. Se você gosta do meu conteúdo, daquilo que eu divido aqui com vocês, é com muito carinho, com muito amor, me deixa o teu like nesse vídeo e se inscreve para que você veja os outros vídeos aqui do canal, tá bom? Fica bem e a gente se vê por aí. Um beijo e até mais.